Shalom, shalom, boa noite para todos. Como é bom estar aqui com mais um podcast numa série fantástica, né? A gente aqui, os três, hoje, Pastor Ozano com a gente, e no nosso assunto predileto. E ainda mais caminhando devagarinho, estamos chegando, hein? Hoje a gente vai falar de Apocalipse, capítulo 7. Fomos capítulo por capítulo, é muito bom isso. E fora que, se você quiser mais detalhes na área de membros, tem o curso de Apocalipse em detalhes. Mas boa noite, Pastor Jonas. Boa noite, excelente noite para todos. Boa noite, Pastor Ozano. Boa noite, pastores, excelente noite para todos. Então, só lembrando vocês que quando vocês deixam o like, ajuda o canal, e também na hora de compartilhar, você está divulgando a palavra de Deus. E como eu disse, na área de membros tem muitos vídeos, muitos cursos para você, tem mais de 10 cursos para você. Então, como eu estava dizendo, vamos para Apocalipse capítulo 7, vamos recordar onde que a gente estava, né? Apocalipse 1, 2 e 3, Jesus se apresentando para João, falando com as 7 igrejas, Apocalipse 4 e 5, o céu revelado para João e para nós, né? E Apocalipse 6, os selos abertos, e nós falamos, foi o nosso último podcast, os selos abertos, e vimos várias catástrofes, e entendemos que faz parte do primeiro momento da grande tribulação, e para aquele que está entrando hoje, tribulação, a grande tribulação, é um período de 7 anos, o momento mais difícil da história da humanidade, não sou eu que falo, é Jesus mesmo que fala. É um momento em que haverá desordem cósmica, desordem social, econômica, a desordem da natureza, caos, o caos. Resumimos em caos. É um mundo que não vai ter refrigério, não vai ter intervalo. Por exemplo, a gente teve a grande pandemia, está tendo um intervalo. Eu li ontem, mostrei para o Jonas, que trabalhou anos e anos e anos com vírus, e o sarampo ressurgindo. Não, longe de mim falar que isso é uma pandemia, eu estou falando que é algo que está assustando as autoridades. Aí eles disseram que o motivo pode ter sido o relaxamento em vacina, não importa, mas doenças vencidas ressurgindo. E isso mostra que vai ter um momento em que o mundo vai estar descontrolado. E é esse momento da grande tribulação. Antes da gente ler, vocês querem falar alguma coisa sobre esse momento de descontrole? Não, eu quero dizer que o mundo caminha para o caos, né? E está incluído aí todas as epidemias, pandemias, porque a palavra nos diz a respeito dessas doenças. Muitas dessas doenças que já foram erradicadas estarão voltando, né? O sarampo é uma delas, né? A poliomielite é outra, e assim segue. A gente sabe que o caos já está previsto pela ciência, né? É interessante que é um momento em que a palavra chega junto com a ciência para a catástrofe que virá sobre o planeta. Só que a gente sabe que a coisa é muito mais séria, né? Virá um castigo, não é represália, né? Mas um castigo da parte da vida, da parte de Deus. Primeiro, por termos negado Cristo, né, termos nos distanciado dele lá no Éden, aberto mão da proteção de Deus. Segundo, porque sem Deus a humanidade conseguiu destruir uma natureza perfeita que Deus havia criado para nós. Né? Não tínhamos que fazer nada, era só cuidar, né? Somente cuidar. E então a gente está chegando realmente no fim. E, como eu disse, a ciência está prevendo essas coisas. Comece a estudar sobre o Sol para você ver quantas coisas. Comece a estudar sobre o cinturão de asteroides, que também vai entrar em desordem e muitos virão sobre a Terra. Então, tudo isso está previsto. Interessante que hoje agora há pouco, eu estava passando no meu Instagram, olhando, quando apareceu no meu feed algo que e a filmagem, né, de que nos Estados Unidos já vende kits de comida pronta, tipo assim, tem uma caixa escrita assim, almoço e jantar, a outra café da manhã e etc.
já refeições prontas para períodos de calamidade. Aí eu estou falando, não é só em relação a estocar, é que os Estados Unidos vive calamidades, tufão, e momentos de calamidade, então ele já tem os kits ali prontos, né? Então, quer dizer, você imagina, eu não imagino na época de Jesus ou na época dos meus avós vendendo kits. Por quê? Porque o mundo está piorando. O mundo está com mais calamidades. O mundo Sabe o que eu acho mais interessante? É que alguns lugares, como Califórnia, Los Angeles, como Tóquio e outras grandes cidades, a própria Nova York, todas elas têm previsão de inundação mortal, né? Tóquio tem previsão aí para uma coisa recente, não muito distante, de tsunami violento, com terremoto violento, a ponto de destruir tudo. E na Califórnia a mesma coisa. E se você parar para ver, você vai perceber que o cinturão, né, de fogo vem lá de baixo, vem lá do outro lado do Japão, passa pela Califórnia, desce até a América do Sul, naquela região do Chile ali, os Andes, e tudo isso vai pipocar, a gente sabe disso. A ciência também sabe e já anuncia. Quem está segurando tudo é Deus, né? Com certeza. Agora você falou a palavra-chave. Quem segura tudo é Deus, porque as coisas irão acontecer no tempo, na hora, no segundo estabelecido por Ele. Então a gente pode até querer adiantar, mas não vai adiantar enquanto a palavra dele não se cumprir literalmente. Dentre isso estão as profecias a respeito do fim, assim também como a profecia a respeito da sua palavra, que deve ser disseminada pelo mundo afora, né? E hoje eu chamo a atenção de todos vocês que estão nos ouvindo, você pode ser um desses componentes do ID de Cristo hoje. Usa a sua internet para evangelizar, ao invés de ficar em pânico, não fique em pânico, comece a trabalhar, pega todo o material que a Nayara tem e comece a distribuir para as pessoas. É uma forma de você evangelizar. Eu comentei no outro dia que eu não sabia como o evangelho fazer para chegar a toda criatura. Eu não sabia, Peu. Como é que vai acontecer? Como é que você vai entrar numa China com 1,5 bilhão de ser humano, na Índia com 1,5 bilhão de seres humanos, onde muitos com cortina de ferro, com proibição da disseminação do evangelho? Como é que a gente vai chegar? E hoje a gente está vendo como chega. Através da internet você vai no mais distante rincão, entendeu, da vida. Mas nós temos 2 polos, né? O primeiro polo que levam as pessoas, porque hoje tudo é aqui redes sociais. Então, tem muitos vídeos de teoria da conspiração. O que esses vídeos te levam a fazer? Nada. Fica paralisado de medo, de pânico e discutindo um com o outro. É para fazer isso, é para fazer aquilo, é para estocar, não é para estocar. Aí coloca uma data, vai acontecer, ou coloca coisas, por exemplo, ontem mesmo, eu vivo falando, gente, isso não é cumprimento profético. Cumprimento profético tem a sua hora e o seu momento, aí fica, toda hora aparece um site grande, um perfil grande mostrando vídeos, principalmente agora, que acabou, que Israel está florescendo. Por quê? Porque depois das chuvas do inverno. Então, tem os rios caudalosos que vêm da chuva, provenientes da chuva de Jerusalém, que desce até o Negueb. Cansada de explicar isso, mas sempre tem algum perfil que fala, cumprimento profético. Aí você vai lá, replica aquele vídeo, aí uma pessoa bem informada nunca vai te ouvir. Fala, poxa, olha só, esses cristãos, eles não se informam, ficam divulgando algo que não é, porque aí ele tem como dizer, ele é mais informado que você, ele vai dizer, não, isso aqui não é ainda o cumprimento profético. O cumprimento profético é o momento e a hora que Deus falou que vai acontecer, o Mar Morto vai ser restaurado, as águas do Mar Morto, tudo o que ele disse, os rios sairão do templo de Deus, enfim, isso é assunto para outro dia. Então, ou os vídeos te levam a um negacionismo, não, nada vai acontecer, tudo é metafórico, ou eles te levam a teorias da conspiração e você só fica em pânico. Vamos ver a palavra e não ficar em pânico e fazer o que o Jonas falou? Ao invés de ficar em pânico, não, essa é a minha hora, essa é a hora da igreja, é a hora da igreja evangelizar, e nós estamos sendo guardados por Deus por este motivo. Você não pode esquecer que é o ser humano. O ser humano, essa é a natureza do ser humano. Gosta de sensacionalismo. Não só gosta de sofrer também, mas é importante saber que existem algumas fontes, como a nossa, por exemplo, que
tenta, busca, se esmera para poder falar a verdade com equilíbrio, né? O importante é a gente ter equilíbrio, não tomar uma posição, porque a gente não sabe o que Deus vai fazer de fato, né? Como que vai ser? No outro dia mesmo eu estava pensando, cara, lá no céu agora deve estar uma revolução, uma barulheira, gente acertando mansão para ali, mansão para lá, né? Preparando morada para todos nós. Cara, você não para e comece a pensar nisso. Comece a pensar na tua vida depois que sair desse corpo, essa libertação, misericórdia, mas é uma grande libertação poder sair desse corpo, o corpo que envelhece, que aborrece, né? E partir para a vida eterna, partir para a vida eterna com Deus. Comece a se imaginar você saindo da terra e entrando no céu, e Jesus te dando as boas-vindas. Imagina isso. Comece a viver isso aqui na terra, que você vai ver que a tua vida vai melhorar. Você vai ter paz, você vai ter sossego no teu espírito, né? Você vai ter equilíbrio, vai ter vontade de viver e, principalmente, de levar contigo uma multidão para o céu. É isso que a gente tem que fazer. Diante de tudo que está acontecendo, né, pastora? Existe muito terror psicológico hoje. A senhora falou dos alimentos, né, que já estão sendo vendidos, né? Então, você vê uma reportagem dessa, isso gera um terror psicológico, né? Tem aqueles que vão comprar esses alimentos quando avisados por está vindo um tufão, está vindo isso, está vindo aquilo. Aí é legal, você já está tudo pronto. Inclusive, esse inverno rigoroso, em que eles ficam dias sem sair de casa, bloqueados pela neve. Então, é importante. Mas eu estou falando que nós temos pessoas que reagem com pânico e, diante do que está escrito em Apocalipse, antecipa o que vai acontecer, não entende o tempo que está vivendo. Nós não estamos vivendo esse tempo que a gente está falando aqui. Não estamos vivendo Apocalipse 6 e ainda não estamos vivendo Apocalipse 7. Então, os vídeos que eu disse, né, sensacionalistas, te levam a antecipar, a viver antecipado, o que ainda vai demorar, e perdendo o tempo do que você tem que fazer. Agora, como Jonas disse, é hora de evangelizar, é hora de buscar a Deus, é hora de se posicionar, é hora de entender que Deus está dando Ele está paralisando o avanço da destruição para que a gente possa agir com liberdade e possamos divulgar a palavra de Deus. Verdade. Apocalipse é o livro da revelação, pastora. E a gente hoje está entrando no capítulo 7, né? Sim. Então, como está sendo trabalhado capítulo a capítulo, né? Até para quebrar esse medo de Apocalipse. Com certeza. Né? Então, eu queria provocar aqui uma pergunta aqui para a mesa. Nós estamos no capítulo 7. Se tivéssemos que pontuar aonde hoje a humanidade está vivendo entre esses capítulos, qual seria assim uma direção? Para mim, nós estamos em Apocalipse 2 e 3. Os recados para a igreja, que foi um recado para as igrejas históricas do tempo de João, mas é um recado também para a igreja da última hora. Então, a igreja da última hora está vivendo tudo o que está escrito ali, um ataque de Jezabel, introduzido tolerância, não pode ter... Falso ensino, né? Enfim, tudo que nós já vimos extensivamente. Reveja o podcast que nós fizemos sobre Apocalipse 2 e 3. Cada igreja, a igreja materialista, humanista, que é Laodiceia, tudo isso nós já falamos, reveja. Então, eu digo que, a minha opinião, Mateus capítulo 24, o início, nós estamos no princípio das dores e temos recados de Jesus para este momento em Apocalipse 2 e 3. Porque, assim, à medida que a gente vai andando, parece que vai apertando e o cenário vai ficando pior. Né? Então, eu creio que é importante, né, para todos nós aqui. Está piorando. Então, ontem mesmo eu estava fazendo uma live com pessoas de Israel e eles estão lá dentro. Eu falei assim, vocês concordam que está tudo propício para que apareça em cena alguém que traga a solução final e que o mundo e os judeus e os árabes vão aplaudir? Ela falou sim. E aqui está todo mundo esperando uma pessoa que traga essa solução final. E como isso está acelerado, né? Esse processo está acelerado demais, né, pastor? Muito, muito acelerado. Mas Apocalipse 7, nós acabamos Apocalipse 6, que fala dos selos abertos, muitas catástrofes, desordem, caos. Posso abrir aqui?
É importante a gente relembrar o que acabamos de viver, né? Que foi de 2020, 2021, 2022, e ainda vivemos agora 2023, uma parte das consequências bem cruéis. Eu não sei se vocês que ficam imaginando que o Apocalipse é metafórico, seja lá o que for, pensa no que a gente viveu nesses 3 anos. Eu nunca imaginei que o mundo fosse parar. Eu nunca imaginei que alguém pudesse botar todos os aviões em terra. Eu nunca imaginei... Algo, né? Uma situação. Não, uma coisa terrível. Terrível. Eu nunca imaginei que todo mundo fosse tomar uma vacina que nem conhece a procedência. Entendeu? E todos nós tomamos. Ou seja, o que você está pensando que é impossível aqui na Bíblia de acontecer? Não tem nada impossível mais. E eu vou dizer mais. Eu acredito que a coisa não avançou porque Deus mandou parar. Entendeu? Ele mesmo paralisou. O processo havia começado. O que faltava mais? Você já estava dentro de casa. Já não ia mais para o teu trabalho. Já não ia mais à sua igreja. Alimentos ainda estavam permitindo que fosse vendido, unicamente. Mas poderiam fechar também. E se você não tivesse estocado a comida? Então, eu aproveito até para dizer o seguinte. Eu acho que tem muita loucura, como a Naira disse. Mas alguma loucura faz parte da humanidade. Faz sentido. E eu louvo a Deus que tenham pessoas assim, com a visão de que temos que preparar alimentos, né, para um bom tempo. Porque pensa comigo, daqui a pouco vem o chip. Daqui a pouco vem a proibição de comprar e vender para você que não subiu no arrebatamento. Mas daqui a pouco, na verdade, ele antecipou tudo. Vamos para o Apocalipse 7. Daqui a pouco, está muito perto. Lá em 1 e 2, está muito 3, perto. né? Aí você, a ansiedade dele. Nara, vamos supor que você não suba. Os cartões de crédito teu não valem mais nada. Tua conta bancária não existe mais. Deixando claro que o Jonas está falando da grande tribulação, tá? Ele foi lá para frente. Entendeu? Pulou. Aí você não pode comprar, você não pode vender. Está escrito aí. A gente vai chegar lá. Vamos não chegar. Não compra, não vende, não negocia, não tem mais salário. Como é que você vai comprar? Então, as pessoas hoje, ou as empresas que estão pensando no futuro, de alguma forma, elas estão tendo uma visão interessante. Porque... se você não tem certeza da tua subida, compra esse alimento de 30 anos aí. Principalmente o negócio vai ficar feio. Principalmente vender antecipado, não, né? vai ficar feio. Aumentar as eu vendas. Eu não sei né? por que vocês dois dizem que eu estou antecipando. Muita coisa. As coisas estão acontecendo na nossa frente. Sim, tá. É o princípio Você das quer saber dores. uma coisa? Quando a gente falava 5 anos atrás, 10 anos, que Estados Unidos... que a gente não entrou em Apocalipse 7, que Estados Unidos ia perder a sua soberania, a sua liderança mundial. Olha hoje como é que está os Estados Unidos, degringolando. Né? Agora a Rússia acaba de construir uma arma poderosa, não para usar aqui na Terra, mas para usar no espaço sideral, para destruir os satélites dos Estados Unidos. Destruiu os satélites dos Estados Unidos, os principais... Parou o país. Pô, acabou o país, acabou os Estados Unidos. Qualquer país para hoje. Meu Deus. Não, então a gente está vendo, as coisas estão Não, acontecendo. são guerras, gente. agora são guerras de outro nível, Meu né? Deus. Quando acontecer, Meu serão Deus. guerras de outro nível. Mas vamos lá, Apocalipse, Apocalipse capítulo 7. Eu já estava no quê? No 21? Nossa, você já estava lá na frente. 23. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Ai, lá vem, né? 4 cantos da terra. Pois Meu Deus do céu. Lá vem haters terraplanistas. Essa é uma expressão, da mesma forma que se fala de Dan a Berseba. Sul, leste, oeste. Pontos cardeais. Conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles os quais foi dado fazer dano à terra e ao mar, e dizendo, não danifique nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Eu gostaria de falar algo aqui. Aqui está mostrando que uma catástrofe vai acontecer, muito grande, pior do que os selos. Os selos foi a primeira medida de julgamento, começando na grande tribulação. Antes, a gente vai ver, lembra que eu disse, 7 anos
é a grande tribulação, dividido em 2 períodos, 3 anos e meio e 3 anos e meio. E neste período de 7 anos, haverá 3 medidas de juízo de Deus sobre a terra: selos, trombetas e taças. São 3 medidas de calamidade. É como lá no Egito. 10 medidas de juízo de Deus sobre o Egito. Cada medida era para confrontar, era para derrotar uma das potestades do Egito, e assim todas foram derrotadas e o povo saiu. Então aqui são 3 medidas de juízo de Deus. E antes de começar outra medida, porque aqui teve um intervalo, selo, Espaço. bom, um espaço, um intervalo. Nesse intervalo, Deus falou: para tudo, eu quero proteger. Gente, esse é o Deus de amor e de misericórdia. É a grande tribulação, Deus está preocupado em salvar. A misericórdia e o amor de Deus, por isso que Ele deu o seu Filho amado, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, aqui Ele está mandando os anjos colocarem um selo, que não será um selo visível a homens. É uma marca. Hoje você tem o penhor, é o Espírito Santo de Deus. É a marca, é a proteção. Lembra que Caim, Deus colocou? Falam de todo tipo de marca que Caim. Deus protegeu, mesmo Caim estando errado, tendo matado. Deus teve misericórdia de Caim. Se Deus colocou uma marca, aí eu vou ser um pouco polêmica. Não tem na Bíblia de que Caim se arrependeu. Mas Deus estava dando uma chance para ele. Olha, eu vou te proteger para que você venha se arrepender, porque eu te amo. Estou te provando, Caim. Você achava que eu não te amava, que eu amava só Abel? Eu te amo. Então, Deus colocando essa marca, mandando os anjos colocar esta marca. Quem é que enxerga essa marca? O reino espiritual, anjos e demônios. Homens, se tivesse colocado a marca em vocês dois, eu não enxergaria. Mas anjos e demônios enxergam. Esse é protegido, esse está vulnerável. Esse eu posso atacar, esse eu não posso nem tocar, porque está guardado pelo céu, porque se posicionou, porque está junto de Deus. E aqui esse selo foi colocado sobre um povo específico. Está escrito aqui, tribos de Israel. Alguns, a gente estava conversando aqui em off, nós precisamos falar todas as posições para vocês. Algumas pessoas creem que 144 mil é uma forma de falar, é um número simbólico para falar de uma totalidade. Pode ser 145 mil, 146 mil, 200 mil, que é um número simbólico de uma totalidade de todos aqueles que temem a Deus e que serão selados e guardados. Essa é uma posição. Outra posição, como testemunhas de Jeová, acham que os 144 mil são eles, só eles. E quando a gente olha, aqui está falando especificamente tribos de Israel. Então, mas alguns dizem, tudo bem que está escrito tribos de Israel. Alguns creem que são só judeus, que naquele momento estarão convertidos, aceitaram Yeshua, judeus messiânicos, e outros dizem não, judeus e é o Israel espiritual e Israel nação, que são os dois. Então, nós aqui, como eu estava conversando, né, nós estávamos conversando, nós vamos deixar todas as possibilidades, acabamos de falar sobre todas as possibilidades, nós vamos falar qual é a nossa visão, mas nós não podemos bater o martelo e dizer, nós é que temos razão. Sabe por quê? Porque tem mistérios, tem coisas que Deus deixa clara e selado, ele fica. Está selado. E ele repete, ele fala, ele dá respaldo para a gente dizer, não, é isso, porque está no Antigo Testamento, está no Novo Testamento, em 2 ou 3 lugares a gente consegue estabelecer, que é aquilo, exatamente aquilo que Deus quis dizer. Aqui é um mistério. E Paulo, ele disse que nós, e olha que Paulo teve a oportunidade de, no arrebatamento, ele foi arrebatado, como ele mesmo disse, e ele viu e ouviu
coisas inefáveis. E mesmo assim ele chega e diz assim, tem coisas que todos nós só podemos ver em parte. Só veremos completamente, entenderemos completamente quando estivermos diante dele. Então, este é um assunto que ninguém pode dizer que tenha razão. A única coisa que eu posso dizer que não é verdade é essa exclusividade. Somos nós, os 144 mil. Só isso que a gente pode dizer que não é verdade. O resto, se você quiser acreditar que é a totalidade de Israel espiritual com Israel nação, se você quiser dizer que é a totalidade de todos os rendidos, tudo bem. Nós, aqui, a mesa, e que nós vamos discutir agora, nós cremos, nós entendemos que esta palavra é específica para Israel nação. Israel. Que neste momento em que eles enfrentam, eles estão prestes a entender que foram enganados com o acordo que a gente viu em Apocalipse 6. Então, eles ainda não entenderam que eles estão, mas alguns já vão perceber. E esses alguns, nós cremos que preparados pelo Espírito Santo de Deus, hoje em Israel nós conhecemos um número enorme de judeus, enorme não posso dizer, é menos de 1% da população, mas dentro de menos de 1% da população, a gente conhece bastante judeu messiânico. Quem é judeu messiânico? O judeu que aceita Yeshua como Senhor e Salvador, que entende o que Yeshua, Jesus, veio fazer para eles e por eles. Então, nós acreditamos que são eles, que neste momento serão selados, protegidos. Por que protegidos? Porque o anticristo está a toda para divulgar a palavra de Deus para que muitos venham a conhecer. E eu digo que, por quê? Por que a gente crê que muitos virão a conhecer a Cristo na grande tribulação? Porque daqui a pouco nós vamos ver a visão que João tem de uma multidão vestido de branco ao pé do trono, clamando justiça, e ele pergunta, quem são eles? E ali o anjo responde para ele, essa é a multidão dos mártires da grande tribulação. Então, a resposta ele tem. Então, nós vamos ver, eu quero dizer, o mundo verá uma grande multidão que vai aceitar por causa do medo, ou seja, o que for, porque o véu caiu, porque foi evangelizado por um destes. Então, alguma coisa vai acontecer e vai ter uma multidão convertida na grande tribulação. Amém. Tu sabe que, assim como eu me questionei agora, muitos que estão nos ouvindo, estarão nos ouvindo, talvez, vão se perguntar quem evangelizou esses 144 mil? Como Israel foi evangelizado? E eu tenho essa resposta. Por incrível que pareça, eles só dependem daquilo que está escrito também na palavra, de que uma venda seja retirada dos seus olhos, porque a palavra, Jesus está em toda a palavra, né? É só a gente... E principalmente em Isaías 53, Lucas, Salmo 22. Aí eu me lembrei agora da missionária Bárbara. Da Bárbara, isso. Então eu vou contar duas situações para vocês lindas. Sensacional. Aí você vai ver como tem já ultra-ortodoxos tendo a visitação, o encontro com Cristo. É uma coisa linda. Mas eles mesmos, você vai contar, eu não vou adiantar, eles mesmos alegam que tinha que esperar a hora para eles divulgarem isso. Vamos lá. São dois testemunhos que eu vou contar bem rapidinho. Eu conheci pelas redes sociais há séculos atrás, quando era tempo de Orkut, gente. A pastora Bárbara, americana, e ela teve uma experiência incrível. Ela, naquele momento, já levava grupos para Israel, e ela estava na Ben Yehuda, que é uma rua com várias lojas, os turistas vão ali, a gente leva também. E ela viu 3 ultra-ortodoxos do outro lado da rua, ela estava de um lado, eles estavam do outro lado, e eles falaram, Bárbara, não. E parecia que eles estavam olhando para ela. E o ultra-ortodoxo, ele tem uma postura, ele não fala com mulher, ele não pega na mão de mulher. Então ela falou, não é comigo. Então, porque chamou e ela falou, não é comigo, é algum homem que eles estão chamando. Mas, de repente, eles continuaram olhando para ela e chamaram Bárbara. E ela falou, meu Deus, o que é isso?
eu nunca vi esses homens. E ela atravessou e falou, vocês me chamaram, vocês me conhecem? Eu disse, não, a gente não te conhece, mas a gente estava na Yeshivá. Yeshivá é uma escola preparando para ser rabino ou de estudo profundo deles. E a gente estava na Yeshivá, estudando Isaías 53, quando entrou um judeu e se sentou conosco. E esse judeu, ele começou a explicar para a gente Isaías 53. Ele disse, vocês entendem de verdade o que está escrito aqui? E aí eles falaram, sim, essa é a nação, porque essa é a visão, né? Essa é a visão deles. Essa é a nação sofredora, somos nós, Israel. Então, eles não viam o sofredor como Cristo, mas eles, a nação de Israel. Aí ele falou, não. E ele começou a abrir os olhos e eles ficaram, eles não conseguiam nem contra-argumentar, porque era tão real, era tão verdadeiro, aquilo que ele estava falando estava entrando como fogo no coração deles. E ele falou, e no final ele se revelou, ele era o Cristo, ele estava ali diante de nós, e ali todos nós pranteamos, nos rendemos, e ele falou, só que nós não podemos... ele falou para que nós não colocássemos a nossa posição e que nós seríamos protegidos para um momento especial e que haveria. E que não era para neste momento, porque senão a gente sofreria perseguição antes da hora. Mas que nós falássemos que uma mulher estaria a tal hora, na rua Ben Yehuda, e descreveu e disse, o nome dela é Bárbara, chama, conta o testemunho e pede para que os americanos, para que a igreja possa orar por vocês. E a Bárbara, impactada, como a gente também, eles, depois de um tempo, mandaram para a Bárbara, eu tenho até hoje, eu tenho guardado, é um livreto, eles lendo o Novo Testamento pela primeira vez e escrevendo o que eles estavam entendendo, a visão deles. Gente, é uma coisa tão... Foi de tantos anos atrás isso, é um livrinho que ele está assim, todo amarelo, mas eu guardo com o maior carinho, porque é tão lindo a gente ver a visão deles. E o outro testemunho é do pai do Eli Bardavi, que com quem é aquele que a gente vai nas caravanas, e ele ensina em metade dos lugares e eu em outra metade. E o pai dele era um judeu, mas não religioso, morava na Iugoslávia, e ele, numa corrida, ele era um atleta e muito inteligente, fazia filosofia. E então, ele, numa corrida, ele recebeu um Novo Testamento do Exército da Salvação. Ele colocou no bolso dele e disse, depois eu leio, porque agora eu estou curioso para saber quem é esse que todos falam. E ele, estou resumindo muito, quando ele chegou em casa, ele começou a ler, e ele não conseguiu sair do Sermão da Montanha. Ele foi tão impactado com o Sermão da Montanha que ele entendeu que algo diferente, que este era o Messias, mas ele estava muito confuso. Então, ele ajoelhou e disse, Deus, se existe, se o Senhor tem um filho, se revela a mim, porque eu estou muito confuso, eu preciso entender. E naquele momento, o Espírito de Deus veio e o convenceu, e Jesus apareceu para ele também. E foi o resultado hoje, é uma família totalmente posicionada, já são 2, 3 gerações de convertidos judeus messiânicos lá em Israel. 2 histórias para você ver como o que o Jonas falou. Quem são eles? Judeus, né? guardados, selados, e Jesus vai se revelar para eles. Nem precisa ninguém pregar para eles. Pode ser que alguém vá e pregue, mas pode ser também que seja como o nosso amigo Davi, que esteve aqui. Lembra o testemunho? Gente, está no meu canal, no YouTube, o testemunho aqui no canal. O Davi, um outro judeu, estava na Índia, drogado, judeu drogado, na Índia, encontra na rua qual é a possibilidade de você encontrar na rua, na Índia, um Novo Testamento no chão? Me diz, qual é a possibilidade? 0. Quem foi que colocou ali? Então, e ele, mesma experiência do pai do Eli, estou resumindo também, mesma experiência, chega em casa, abre, não entende nada,
E aí Jesus se manifesta para ele e ele se converte. E Agora, é uma história linda. Chama atenção para uma coisa. Quando a gente fala que o cristão não foi chamado para evangelizar o judeu, né? Você vê que tem várias formas, né? É muito raro. Eu acho que não fomos chamados para isso. Realmente não fomos. O judeu fomos chamados muito para orar, interceder, amar. Ser amigo, ser amigo. Mostrar que amamos. E tem judeus que podem vir a conhecer a Jesus através de, como, por exemplo, o Maós, que faz um trabalho bonito de ajudar judeus messiânicos, ou outros que, com muita sabedoria, amam e conhecem profundamente a palavra, e na amizade eles começam a ouvir essa pessoa. Mas não é assim esse evangelismo de porta em porta, não é entregando panfleto, é um evangelismo completamente diferente. Isso dá um outro podcast. Mas e aqui em Apocalipse 7, agora eu vou... nós temos várias tribos, né? Eu gostaria de perguntar ao pastor Jonas ou ao pastor Osano se está faltando alguma tribo aqui. Foi nosso debate aqui no. Tá faltando Dan. Tá faltando Dan. Então a gente desafia alguém, porque aqui começa a ser dito, depois que os anjos recebem a ordem, selem todas as tribos, né? E aqui diz um número correto de cada tribo, e começa a falar o nome de todas as tribos. Mas o curioso é o fato de não ter Efraim e ter o José. Mas é filho de José? José. É a mesma coisa. Está aqui Manassés, está aqui José. O que é a curiosidade é que está faltando Dan. E por que está faltando Dan? Por que está faltando? Né? Porque agora a gente vai abrir Gênesis 49. Às vezes isso passa batido, né? Passa batido. E nem se percebe que está faltando uma tribo, né? É verdade. Então, por isso que eu gosto dessas pegadinhas de Deus, né? Está faltando uma e você lê rápido. Ai, não, peraí, deixa eu pular. Já estou vendo que ele vai falar de todas as tribos. Aí tem a tribo de Ruben, Judá, tem Manassés, aí tem todas as tribos aqui. Está tudo bem. Então, 12.000 de cada uma. Gênesis 49. Versículo 17. Pode ler, pastor. Gênesis 49, 17. O que fala no momento em que... Posso ler? Pode. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho. Jesus é o caminho, né? Sim, Jesus é o caminho. Que morde o calcanhar do cavalo e faz cair de costas o seu cavaleiro. Então, vamos lá. O que a tribo de Dan faz? Primeiro, a tribo de Dan aqui, em Gênesis 49, vamos nos ambientar, é a bênção de Jacó para os seus filhos, para as 12 tribos, né? Para as tribos. O que está escrito no versículo 1? Vamos ler o versículo 1 para depois voltar ao que o pastor Osano leu. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos. Ele disse para todos os filhos: ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Então, aqui é recado para a revelação de Deus. É lindo, né? É você juntar o versículo 1 e depois começar a olhar as bênçãos que foram liberadas, né? Você porque fala de Jesus. Você passa a ter o endereço. Para que tempo é isso? Quando fala de Judá, se você ler, vai falar de Jesus. Então, para você ver como Jacó, o Espírito de Deus revelou um futuro bem distante para Jacó. Nós estamos em Jacó com os 12 filhos e ele fala, o que eu vou falar é para dias vindouros. Põe dias vindouros nisso, né? Ele falou de Jesus na cruz e ele falou desse período da grande tribulação. Por quê? Falar de Dan e chamar Dan de traidor, porque quem morde, né, no calcanhar está traindo, é pelas costas. Primeira coisa que chamou a tribo de Dan, de traidor. Se a gente analisar a tribo de Dan sempre foi um pouquinho problemática. Ela ficou, depois que ela foi lá para o norte de Israel, ficou totalmente corrompida. Ela adorou a tudo quanto é deuses, se corrompeu com a bênção, porque o norte é um lugar com água, vegetação, não tem as dificuldades dos que ficaram mais ao sul de Israel. Mas isso é aula para quando se dá sobre as tribos de Israel. Vamos lá, para o que está escrito aqui. Dan vai ser traidor, Dan vai querer fazer cair, que é a nação de Israel. Eu fico lembrando, eu me lembro muito daquela
daquele momento, no ano 70 depois de Cristo, quando Roma de fato invadiu, né, juntamente com a Turquia, para poder exterminar com Israel, que foi aquilo que Jesus profetizou que aconteceria. Dan, que era, na época, os comerciantes do transporte, picaram a mula, eles foram embora para os países nórdicos, né? Enquanto que verdadeiros que foram para a Massada, né, de outras tribos para sobreviver, para não perder, né, a linhagem, e foram também ali mortos por eles mesmos, né? Mas Dan saiu batido de Israel, foi a primeira tribo a sair. Então, aí, aqui como está escrito serpente, compara com serpente, fala que é traidor, porque é por detrás, vai picar por detrás, e a intenção desse ataque é fazer cair. Então, o que a gente chega à conclusão? Nós chegamos à conclusão, porque em Daniel 11 também fala que o anticristo não terá respeito ao Deus de seus pais. Ao Deus de seus pais, e falando de Israel, porque Daniel, a revelação de Daniel é para o teu povo. Exatamente. Olha, eu vou falar para você, Daniel, foi o que Deus falou para Daniel. O que vai acontecer com o teu povo? Quem é o povo de Daniel? Israel. Então, aqui a gente tem várias passagens, você está vendo? Uma verdade só pode ser estabelecida quando tem 2 ou 3 testemunhas, e aqui dentro da palavra também, em 2 ou 3 lugares. Então, aí sim, é uma doutrina, é uma verdade. E a possibilidade de que o anticristo saia da tribo de Dan. Ainda tem esse detalhe. Por exemplo... Porque Israel não vai aceitar o anticristo como o Messias dele se não for judeu. Sim, com certeza. Agora, por exemplo, usos e costumes. Estabelecer que determina que mulher não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, ou que homem não pode fazer isso e aquilo, estabelecido em um único versículo, aí são usos e costumes, doutrina de que alguém que escolhe ter esta doutrina. Mas você não pode estabelecer isso como uma verdade para todos, porque não tem respaldo no Antigo Testamento, não tem respaldo em mais de uma passagem no Novo Testamento. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com isso. Agora, o que nós estamos falando, que de Dan vem o anticristo, é algo que é a ser considerado, porque está escrito aqui em Gênesis 49, está escrito em Apocalipse 7, está escrito em Daniel 11, e eu poderia continuar. Então, o que nós cremos aqui à mesa? De que o anticristo, ele pode ser um judeu que pode ter nascido na Europa, ter sido educado na Europa, não religioso, é importante saber isso, não religioso, mas pelo fato de ser, ele vai, é isso que o Jonas acabou de dizer, ele precisa ser pelo menos judeu para ser aceito como o Messias. E não esqueça que eles estão esperando um Messias de carne e osso, um homem que venha trazer a solução final, que é agora esse clamor é mais forte do que nunca. Por isso que todo mês de outubro eu recebo milhares de mensagens, eu estou exagerando, milhares, mas muitas mensagens. Olha só o que esse rabino falou, eles estão acreditando que é este ano que... Isso há vários anos que eu recebo essas mensagens. Então, queridos, você que está pensando em me mandar em outubro, na festa dos tabernáculos, setembro, outubro, essa mensagem, não me manda, porque todo ano eu recebo, porque todo ano tem um rabino dizendo, vai ser esse ano, vai ser esse ano. E olha só, aí você me manda, é cumprimento profético, é o rabino que está esperando o Messias. Sim, está esperando, mas é o Messias errado. É o Messias... É este Messias que ele está esperando, o Messias que vai trazer a solução final, que é um homem que vai fazer um acordo entre Israel e os árabes. Então, cuidado com aquilo que você fica compartilhando, tá? Verifica antes se tem respaldo bíblico. Apocalipse capítulo 7, ainda, para a gente, estamos já indo para o nosso final, mas ele diz aqui que depois de selados, já falamos da tribo de Dan, o que está escrito no versículo 9? Depois dessas coisas vi, e eis que grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, é algo que eu falei. Agora você precisa entender que houve uma mudança de cenário.
Apocalipse 7, de 1 a 8, está mostrando a terra. Algo que está acontecendo na terra. Não está acontecendo nenhuma calamidade, mas vai acontecer coisas piores no momento das trombetas. Então, um povo vai ser guardado, vai estar sendo selado. Agora, no versículo 9, fala do céu. Olha o que fala do céu. Voltou para o céu. Você tem que ver essas mudanças de cenário. Doutora, só para pontuar esses tempos, né? Eu até fiz a pergunta no começo, né? Daria para sinalizar onde nós estamos. A senhora falou capítulo 1 e 2. 2 e 3. 3, né? E aqui a gente vê que existe um povo guardado e selado já para um tempo de grande tribulação também. Ou seja, já andamos bastante, estamos no capítulo 7, e essa galera aqui, nesse intervalo, foi selada, como a senhora falou, guardada. Né? Houve esse intervalozinho de tempo aí, parece que teve um refrigériozinho e houve uma galera selada, guardada. E agora, como a senhora está falando, o cenário muda, agora vai falar do céu. Sim. E as coisas estão acontecendo aqui embaixo. Exatamente, mas a gente tem que ver essas mudanças, né? Isso. A gente estava falando da terra, agora mudou o cenário, agora é o céu. E é uma visão linda, olha aqui, ó. Depois dessas coisas vi, e eis que grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos e vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo... E aí é o clamor, né? Ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação, adoração no céu. Aí, depois dessa adoração... Todos os anjos que estavam em pé, está vendo como é no céu? Os anjos estavam rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. E aí a adoração dos anjos, dos anciãos. Depois, no versículo 13, um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes, é aquilo que eu disse, olha aqui, ó. Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Versículo 14. Respondi-lhe, meu senhor, tu o sabes. Era para incitar a curiosidade em João. João, pergunta alguma coisa. João, pergunta quem são esses. Você está vendo, João? Anjo é anjo. Ancião, você já viu que são os anciãos que estão, a gente já viu aqui a visão do trono em Apocalipse 4 e 5, já falamos extensivamente sobre os 24 anciãos. Então, João, mas e essa multidão aqui de todos os povos, nações? Pergunta, João. Aí o João, tá bom, o senhor que sabe quem é. Aí tem a resposta para ele. Então, respondeu e me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Que lindo! Isso é demais. Este momento é muito lindo, onde mostra... porque, gente, volta lá para os selos, em Apocalipse 6, lembra, olha as calamidades que a gente viu nos selos. Guerra, a Guerra Fria, a Guerra Aberta, depois nós vimos fome, olha aqui, já podia ter morrido aqui muita gente. Fome, a morte através de doenças, epidemias, pandemias, no versículo 7. Depois, no versículo 9, estou em Apocalipse 6, o martírio, perseguição. Aqui vai ter uma multidão morrendo por causa do martírio. Perseguição por causa do nome de Cristo. E, por último, nós vimos aqui que a desordem cósmica. Só neste nível de juízo que são os selos, muita gente já morreu. E é essa multidão. Então, pastor, assim, olhando para esse panorama do capítulo 6, o 7, então, eu até quero fazer um paralelo aqui. O 7 seria ali um tipo de refrigério. A gente falou aqui da pandemia, 2020, né? E aí passou 2021, 2022, parece que deu assim aquela estabilizada, mesmo diante de tantas coisas que estão acontecendo, mas parece que deu um refrigério, né? E aí a gente entra aqui no capítulo 7, né? E o cenário mudou, é algo que eu queria chamar a atenção, inclusive, disso, né? A gente lê um capítulo, mas a gente não percebe
essa mudança de cenário, como a gente está fazendo aqui agora, né? Sim. A gente estava falando aqui na terra, daqueles que são selados. Agora volta para o céu. E aí, a partir do versículo 9, assim, a coisa muda completamente, ele começa a mostrar o céu e falar de tanta revelação, de tanta visão. É lindo demais, porque mostra que é essa interação céu e terra. Aqui está acontecendo algo, porque o céu deu uma ordem, é o céu que governa. É como está escrito em Daniel. É o céu que reina, é o céu que governa. E muito por lindo, isso, muito rico, né? Capítulo 7 é né? tremendo. Eu espero que você tenha entendido, que você, mais uma vez, perca o medo de Apocalipse, se apaixone por esse livro, por ver os recados e as revelações, como diz, né? Revelações de Jesus para dias vindouros, como ele fez para Jacó e as tribos ali em Gênesis 49. Eu espero que você continue com a gente no nosso próximo podcast, onde a gente vai para Apocalipse 8, porque é um assunto incrível. Essa série de podcasts é para você guardar aí, divulgar. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar. Você que tem sede, na área de membros, você tem não só, tem Daniel, tem Apocalipse, tem parábolas, tem o curso de Israel, curso de emoções, são muitos cursos para você, então venha conhecer também na área de membros. Que Deus abençoe. Amém. E até a próxima semana. Deus abençoe.